Você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Essa. Fechada com você. Manhã Bandeirantes no ar, quinto sinal marcando 10 horas da manhã, agora 10 horas e 1 minutinho. Bom dia para você que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 horas, coladinho com o Primeira Hora, transmissão simultânea na tela da Band News TV e aqui na RB pelo FM 85.7, que você acompanha no dial do seu rádio na faixa estendida do FM e também nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, convido você a ficar conosco até às 11h30 da manhã, também pelo nosso aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e a você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, dos bastidores aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. O nosso Manhã Bandeirantes conta com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, de Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Hoje nós vamos repercutir, claro, o final de semana importante para o ano eleitoral brasileiro. O Partido dos Trabalhadores, o PT, escolhendo Campinas no Clube Concórdia como sua sede para o lançamento oficial da campanha de Fernando Haddad, candidato a governador pelo estado de São Paulo, com a presença do presidente Lula, com falas que estão repercutindo no Brasil todo. Vamos trazer também a convenção partidária do Partido Liberal, o PL, que confirmou o nome de Flávio Bolsonaro como o titular na chapa para a candidatura à presidência da República. Flávio ainda não tem o seu candidato a vice e como o mundo político repercute essas, vamos dizer, exatamente novidades, mas as confirmações daquilo que já estava desenhado para o cenário eleitoral de 2026. São algumas das reportagens que nós vamos trazer nessa edição de hoje até às 11h30 da manhã, contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Pode mandar sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, pode participar conosco com os assuntos que nós vamos trazendo ao longo do dia e também trazer a sua opinião, a sua informação, ajudar a prestar serviço no microfone da Bandeirantes Campinas, que conta sempre com a sua participação. Você é inscrito no nosso canal do YouTube, também pode fazer parte da edição de hoje do Manhã Bandeirantes. De que maneira? Mandando seu comentário no chat ao vivo nessa comunidade a caminho dos 65 mil inscritos. Vamos começar com informações para você que segue pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, repercutindo um gravíssimo acidente que aconteceu ontem na praça de pedágio da rodovia Campinas-Mogi, a SP-340, governador Adhemar de Barros. Infelizmente, com a morte do motorista e a queda de parte do teto depois de um impacto muito forte no pedágio do quilômetro 123. 4 cabines foram interditadas e 3 seguem sem funcionamento na manhã desta segunda-feira em função desse gravíssimo acidente. O veículo era um Fiat Punto que se aproximou em alta velocidade e bateu na contenção de concreto. Foi lançado ao ar e atingiu uma placa de sinalização e a viga de concreto superior. A velocidade dele estava realmente muito acima da compatível com a via, no trecho de pedágio ainda mais, quando a orientação é para que o motorista reduza a no máximo 40 km por hora quando for passar na cabine de sem parar. Não era a cabine de sem parar, é a cabine com funcionário para receber o pagamento com dinheiro ou cartão por débito. As vigas de concreto sobre as cabines 16 e 18 desse pedágio, que fica entre Campinas e Jaguariúna, as cabines ficaram destruídas. Desmoronaram as vigas. Isso também causou a queda das telhas sobre 2 veículos.
7 pessoas estavam nesses automóveis. Felizmente, ninguém ficou ferido, a não ser, claro, a fatalidade com o próprio motorista que acabou provocando esse acidente. A cabine onde ocorreu a colisão, ela está interditada, vai permanecer assim ao longo do dia. Existem as cabines de sem parar, existem as cabines de pagamento automático, em que o motorista para e encosta o cartão de débito, crédito pela aproximação, e existem as cabines com pessoas. Onde ele bateu, felizmente não tinha nenhum funcionário, mas a cabine ao lado tinha. Então, se livraram de acidentes mais graves, de situações mais delicadas, esses funcionários. O motorista do veículo chegou a ser levado ao hospital de Jaguariúna, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um caso que marcou o final de semana aqui na região metropolitana de Campinas, cenas que já estão circulando pelas redes sociais, que você confere também nos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes, nas redes sociais e no portal bandmulti.com.br. Neste momento, deixa eu trazer aqui informação também para o motorista que segue pelo trecho, a informação de que, apesar da interdição da cabine de pedágio, é o único ponto da rodovia SP-340 a Campinas-Mogi que apresenta lentidão. Óbvio, menos cabines de pedágio para atender o motorista. O reflexo disso também gera maior lentidão no pagamento do pedágio, mas nada que esteja muito acima do normal para a expectativa de uma obra que vai ter que continuar ao longo de hoje para reconstruir essas cabines. Demais rodovias aqui do nosso interior paulista, boas condições agora no sistema Anhanguera Bandeirantes, tanto para você que segue sentido capital paulista, quanto para o motorista que está no sentido interior. Não há pontos de lentidão nem mesmo no acesso à cidade de São Paulo. Boas condições de tráfego e visibilidade também para o motorista que está nas rodovias do corredor Dom Pedro I, a própria Dom Pedro, o anel viário Magalhães Teixeira, a SP-332, a rodovia Zeferino Vaz, conhecida como Tapetão. Neste momento não apresentam lentidão no trecho. No estado de São Paulo, pelo Centro de Controle Multimodal da ATESP, o motorista enfrenta a lentidão sentido capital na rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 23 ao 19, no rodoanel Mário Covas, na pista interna do rodoanel do quilômetro 47 ao quilômetro 45, isso em função de obras que acontecem nesse trecho. A Raposo Tavares, no sentido capital, tem congestionamento espesado do quilômetro 25 ao quilômetro 10. Então você da região de Sorocaba que nos ouve, enfrenta um pouco de lentidão nesse trecho. Um pouco eu estou sendo modesto, né? Enfrenta bastante fila de lentidão. E a Washington Luiz tem alguns congestionamentos também, lá pela região de Rio Claro, um pouco antes de São Carlos, do quilômetro 235 ao quilômetro 237, para quem está sentido interior, sentido São Carlos, e no quilômetro contrário, no trecho contrário, para quem está voltando, do quilômetro 239 ao 238, um quilômetro de lentidão, um quilômetro também a partir do 233. Esse em função de obra. Tem um acidente no quilômetro 239, que é o que gera congestionamento dos dois lados, pela curiosidade de um lado e pelo atendimento do outro, e informação de obra que leva o motorista a reduzir a velocidade no quilômetro 232. Aqui na região central de Campinas, acompanhando aqui o monitoramento do trânsito, aparentemente nada de extraordinário. Pistas mais carregadas na John Boy Dunlop, na Moreira, sentido centro, também já na região central. Trânsito de horário, nada extraordinário para a rodovias que cortam aqui o interior paulista e também para a Avenida Francisco Glicério e as avenidas no arredor. Às 10h09, um homem foi preso depois de tentar furtar uma fábrica de massa de pastéis que fica no Jardim Itatinga, aqui em Campinas. Ele ficou escondido no alojamento dos funcionários e com ele foram encontrados um alicate e um pé de cabra usados para arrombar o espaço. O monitoramento interno já foi passado para a polícia, mostrando a circulação desse criminoso no prédio. Sobe as escadas, quebra uma luz de segurança com o pé de cabra, vai para outro cômodo, caminha por ali procurando algo de valor. A Polícia Militar foi acionada porque um alerta do sistema de monitoramento da empresa disparou. As imagens mostram a chegada também dos policiais, uma resposta rápida que fez
essa resposta com que o suspeito, que já tinha furtado o mesmo estabelecimento no sábado, dessa vez no domingo, na volta para pegar o que faltava, fosse preso em flagrante. Então a empresa já estava atenta também depois do que aconteceu no sábado. Ele, na maior cara de pau, volta ao mesmo estabelecimento, à mesma fábrica de massa de pastel, e aí dessa vez ganhou como presente a algema que o levou para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado durante a madrugada de ontem para hoje e onde ele permanece à disposição da Justiça. O caso é de flagrante, claro que a investigação para sábado vai continuar, mas ele sendo pego dentro da empresa já faz com que a situação de flagrante o leve para a cadeia e o inquérito seja aberto pelos 2 crimes cometidos pelo mesmo suspeito. Como é que dá para saber que é o mesmo cara? Câmeras de monitoramento com as características físicas no local. As informações agora para você que está acompanhando a gente também. Falando em ladrão cara de pau, a gente abre um pouquinho o mapa e segue até a cidade de Piracicaba com uma história daquelas que mostram que o crime organizado, ele muitas vezes cai pelo detalhe da vaidade, da arrogância e também da provocação. O adolescente responsável por uma boca de fumo, um ponto de tráfico de drogas na cidade, postou uma foto no seu Instagram com notas de dinheiro, notas de 50, de 100, de 20, e marcou o investigador-chefe da Polícia Civil da cidade, responsável por grandes apreensões contra o tráfico de drogas. Ele coloca na marcação assim: localiza aí Marcelão. É o nome de Marcelo Oliveira, investigador-chefe, filho também de um policial experiente da cidade, conhecido como Boiadeiro. E o Marcelão, com sua equipe de polícia, encontrou não só o adolescente, mas outras casas-bombas numa das maiores apreensões contra o tráfico de drogas aqui no interior de São Paulo neste ano de 2026. O repórter Kevin Veloso está com a gente para contar mais detalhes dessa história curiosa e do prejuízo do crime organizado graças à ostentação e provocação de um adolescente. Kevin. É isso mesmo, Heitor. Mais uma operação contra o crime organizado aqui na nossa região. 3 pessoas foram presas e um adolescente de 15 anos apreendido, além de mais de 5.000 porções de entorpecentes que foram, então, encontrados e apreendidos durante essa operação, que foi conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e também pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Uma ação grande, Heitor, contou ainda com o apoio do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil e da Força Tática. Foram cumpridos 6 mandados de buscas em bairros de Piracicaba, os bairros Secap, Jupiá, Tatuapé e na comunidade Portelinha, que é o principal bairro, então, o principal ponto de investigação dos agentes desses grupos, então, de policiais, Heitor. Tudo começou, Heitor, quando eles notaram o aumento, então, de venda de drogas nessa região e criminosos audaciosos. Inclusive, um deles, de menor, postava em suas redes sociais se exibindo com cédulas de dinheiro e chegava a marcar os agentes de segurança como um desafio mesmo, né? Como se ele fosse ali muito difícil de ser encontrado, marcava os policiais nas fotos, nas redes sociais, ameaçando e também chamando mesmo os policiais com frases dizendo: quero ver você me pegar, quero ver você me encontrar, Heitor. Segundo a Polícia Civil, então, toda essa investigação durou cerca de 8 meses e eles identificaram uma organização criminosa muito estruturada, Heitor. Um homem de 23 anos, morador de Piedade, é apontado então como o principal líder desse ponto de tráfico de drogas, né? Líder dessa organização criminosa, e ele está foragido. Ele vinha para Piracicaba semanalmente para fazer toda a coordenação, ver ali se todo o esquema de tráfico nesses bairros estava sendo da forma que ele queria. E agora, então, a polícia faz buscas por este homem. As investigações também apontaram funções bem definidas dentro deste grupo, Heitor. Uma mulher de 26 anos alugava imóveis usados como casas-bombas. Inclusive, nós podemos
ver nas imagens o momento em que os policiais encontram essa casa, a cama forrada aí de entorpecentes, de drogas, e a gente pode ver então a presença dessa mulher. Ele está de costas, né? Não dá para ver o rosto dela, mas a gente vê ali uma grande quantidade de entorpecentes, Heitor. Um jovem de 19 anos fazia o abastecimento de todos, então, esses entorpecentes nas bocas de fumo. Outro de 18 anos era responsável por recolher o dinheiro e um homem de 24 anos era responsável ali por fazer o recrutamento dos vendedores de droga e organizava ainda os turnos, Heitor. Então era um esquema muito bem organizado. Durante essa operação, a polícia conseguiu identificar 2 casas-bombas, tá? Uma no imóvel, uma no bairro Jupiá. Então, nesse imóvel foram apreendidas mais de 2.000 porções de drogas e já no bairro Secap, esse número chega aí a ultrapassar quase 3.000 porções. No total, Heitor, foram mais de 5.000 porções de todos os tipos de drogas, tá? Foram encontradas maconha, cocaína, crack, skunk, haxixe, K2, lança-perfume, além de vários tijolos de maconha. Também foram apreendidos durante essa operação, Heitor, celulares, dinheiro e, claro, anotações da contabilidade do crime que vão ajudar, então, a polícia a chegar em ainda mais alvos, entender melhor como funcionava esse esquema de tráfico de drogas em Piracicaba. Os 3 suspeitos permanecem à disposição da justiça. O adolescente foi apreendido e vai ser, então, agora submetido aí às medidas previstas em lei. E, claro, a Polícia Civil vai continuar essa investigação em busca desse homem de 24 anos apontado como principal líder dessa organização criminosa e verificando também, Heitor, averiguando se há ou não a possibilidade de mais pessoas envolvidas neste crime, nesse grupo organizado aí de tráfico de drogas, Heitor. Muito obrigado, Kevin Veloso. Pensa no moleque que vai ser cobrado agora depois desse prejuízo gigantesco para o crime organizado, graças à provocação de menor que cuidava daquele ponto de tráfico em Piracicaba. Às 10h17 aqui em Campinas, atenção, você que passa por 2 regiões distintas, mas com o mesmo trabalho sendo realizado. Cambuí e o distrito de Barão Geraldo. A Secretaria de Serviços Públicos realiza nesta segunda-feira a poda de uma árvore no Cambuí e a supressão de outra em Barão Geraldo. Retirada completa. Intervenções que ocorrem com base em exames e laudos técnicos que atestaram a necessidade de cada um dos casos. Vamos à primeira delas. Uma árvore da espécie flamboyant no bairro do Cambuí, grande porte, na calçada da Avenida Coronel Silva Teles, na altura do número 165. A árvore passou por exames de diagnóstico, foi usado um tomógrafo, foram usados outros equipamentos e os testes comprovam que a saúde do sistema radicular, ou seja, a raiz está podre, ou melhor, a raiz está boa, mas os galhos serão podados porque estão muito próximos da fiação elétrica. Então, há uma boa saúde do sistema radicular. Olha que bacana. Então, a árvore está com a raiz forte, mas os galhos estão muito altos. Já estão encostando na rede de fios e, por isso, eles vão ser cortados. Hoje também, aí sim, a remoção completa de uma espécie pau-ferro. Uma árvore que fica situada na Avenida Santa Isabel, no número 606, no distrito de Barão Geraldo, e o laudo técnico, nesse caso, apresentou riscos à segurança dos pedestres e motoristas. É um trecho de alto fluxo de veículos, de pessoas, e por isso há um risco de haver a queda dessa árvore. A análise técnica identificou uma falha mecânica no tronco do pau-ferro, caracterizada por uma bifurcação em V. Condição que eleva o risco de uma fratura ou uma rachadura no ponto de união. Ela pode basicamente quebrar no meio se chover muito forte, se o vento for mais intenso. Então, para não correr esse risco, a árvore vai ser retirada de Barão Geraldo. Por isso, há uma interdição parcial nesses pontos, equipes que estão trabalhando na calçada, é verdade, mas que em algum momento podem necessitar de uma interdição parcial também nas vias. Atenção você que mora nessas regiões, atenção você que passa por esses 2 locais de grande movimentação o tempo todo aqui na cidade de Campinas.
10h20. A gente segue com o nosso Giro dos Repórteres, agora acionando direto do Rio de Janeiro, Marco Sadoc, para uma ocorrência que tem ligação direta com a nossa região. Semana passada nós mostramos para você aqui no Manhã Bandeirantes a história de uma quadrilha especializada em roubos de medicamentos de combate ao câncer. Eles atacavam em rodovias, roubavam as cargas para depois revender os mesmos produtos, ou para clientes no particular, ou para hospitais. Nós dizíamos que se fuçassem um pouco mais, eles iam descobrir muito mais coisa de empresas ligadas também ao poder público. E a investigação não parou. Novas imagens chegam à polícia mostrando a abordagem desses criminosos, e você que está conosco no nosso canal do YouTube vai conferir também parte dessa ação. E você que está no rádio, atenção para a descrição desses detalhes na reportagem direto do Rio de Janeiro para o Manhã Bandeirantes com Marco Sadoc. Os flagrantes que você vai acompanhar mostram o terror que muitos motoristas de caminhão vivem no Rio de Janeiro. Linha Vermelha é uma das principais vias expressas da cidade. Os criminosos rendem o motorista, obrigam a vítima a seguir em direção ao Complexo da Maré e ameaçam com armas. Sou eu. Tá maluco? Pode te mostrar. Tô seguindo. A câmera de segurança marca 10h45 da manhã. Rendido e sem ter o que fazer, o motorista é levado para a favela. Com as mãos pro alto, ele entrega celulares. Tá travado, ele é bloqueado. Nesse outro vídeo, um assalto idêntico. Motorista rendido e obrigado a seguir para a linha vermelha. Não olha pro rosto não. Foi mal. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os ladrões estão sempre de moto. Eles fecham a vítima e atacam. Os seguranças privados fogem. E mais um caminhão é roubado. Aqui o destino das cargas roubadas, o Complexo da Maré. Os ladrões retiram todos os produtos e levam para as bases da facção criminosa, o Terceiro Comando Puro. A Polícia do Rio fez uma operação contra a organização criminosa na terça-feira. 5 pessoas foram presas na Metástase. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários pontos. Que são os elementos que efetivamente realizavam a abordagem dos caminhoneiros, o núcleo logístico financeiro, que eram as pessoas que, principalmente, de forma inicial, pegavam essas cargas e faziam o transporte. Com os rumos se juntaram e criaram uma outra facção que é a Amigo dos Amigos, isso antes da explosão das milícias que tomam conta de territórios que antes pertenciam a essas mesmas facções e agem das mesmas formas. Você acha que é fácil lidar com o Rio de Janeiro? Você acha que é num passe de mágica que algum candidato disse que vai acabar com a favela do Rio de Janeiro? É muito complexo lidar com segurança pública nesse país, ainda mais quando os políticos, cada um, acaba puxando para os seus interesses próprios, muitas das vezes apenas eleitoreiros. Isso quando não tem também as ligações diretas com as próprias facções ou indiretas a partir de suas campanhas, que bem investigadas... Eleição no Rio de Janeiro é um salve-se quem puder. Todo ano é impressionante. Toda eleição você vê figuras repetidas, pessoas que já foram presas, condenadas, voltando, ou que já estiveram no meio de escândalos enormes de corrupção e que de alguma forma voltam a ser autoridade. O mais recente caso é o próprio governador Cláudio Castro, que pede o seu afastamento para não ser cassado e assim ele poder ser candidato a senador, no meio de uma investigação que está só começando. O Brasil não é para amadores. 10h25. Segunda-feira com temperaturas que vão subindo neste momento. Os termômetros do CEPAGRE vão marcando 23 graus. A mínima hoje foi de 13, superior ao que a gente tem vivido de mínima nesses últimos dias, ainda dentro do inverno brasileiro. A umidade relativa do ar hoje teve uma queda. A chuva em Campinas nas últimas 24 horas não foi intensa. Uma garoinha de 10 minutos com 0,3 milímetros pela medição da Unicamp. Somar as últimas 72 horas, Campinas teve um total de 5 horas de chuva com quase 11 milímetros. Vento hoje, por enquanto, quase não existe, 1,5 km. Final de semana também não foi de ventos fortes.
Vento mais forte ontem, domingo, foi de 8,8 quilômetros, o que faz com que haja uma diferença na sensação térmica que nós tínhamos semana passada. Mesmo com a temperatura parecida, com o vento muito forte, a gente sente mais frio. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia para você, bom início de semana. Bom dia para você, Heitor, bom dia para você, ouvinte, boa semana para nós. Semana gelada, semana quente, os termômetros vão subir ou vão despencar mais uma vez? Vai ter de tudo um pouco. Teremos uma nova mudança no tempo ainda nessa semana, a chegada da frente fria ali entre quarta e quinta-feira, mas antes disso, uma condição pré-frontal é estabelecida e as temperaturas sobem em todo o território paulista e as máximas podem ficar acima dos 30 graus. Vão ter cidades aí que a máxima pode beirar os 40 graus até quarta-feira. O estado segue sem nebulosidade, mas por enquanto, já que a gente está nesse processo de formação de uma frente fria e que favorece o escoamento dos ventos do norte. São esses ventos que transportam o ar mais quente aqui para a região, mantendo o tempo firme e bloqueando a formação de chuvas, pelo menos até a chegada da frente fria. Aí sim, a chegada da frente fria acontece no final da tarde de quarta-feira no sul do país e no período da noite a frente fria já um pouquinho mais enfraquecida muda o tempo no estado de São Paulo. Não é uma mudança drástica, há chance sim de pouca chuva, mas com previsão de pancadas de curta duração e de até moderada intensidade. A passagem de frente fria com essa massa de ar frio vai mudar o tempo novamente na quinta-feira, porque ela transporta esse ar mais frio e umidade do mar. Então na quinta-feira aí sim, o tempo fica nublado, com chuva de fraca, moderada intensidade. E o frio também retorna. Aí sim, na quinta-feira, as máximas variam de 19 a 20 graus. Uma queda de mais de 10 graus de um dia para o outro na máxima. Num dia estaremos com 29, 30 graus e na quinta-feira com máxima de 19 a 20 graus. Então, portanto, cuidado redobrado quanto à saúde. Até quarta-feira teremos também umidade relativa do ar baixa, em níveis críticos entre 30% a 40%, então redobrar a hidratação. E aí sim, na quinta-feira, com a chuva, a umidade relativa do ar sobe um pouquinho. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas temperaturas mínimas que a Defesa Civil colocou hoje aqui para o estado de São Paulo. Hoje está mais gelado em boa parte do estado, viu? A cidade de Campos do Jordão amanheceu com 5,6 graus. Jarinu, cidade vizinha a Jundiaí, 7,6 foi a mínima registrada nesta segunda-feira, 27 de julho. Temos aqui na região de Campinas, temperatura mais baixa, Tapira, 9,3 graus, Montemor, 9,6 graus. Jundiaí hoje amanheceu gelada, 9,9 graus também, temperatura mínima registrada hoje. Então Campinas não está entre as temperaturas mais baixas do estado de São Paulo, não. Nem entre os maiores índices de chuva. E olha, ainda com muitos problemas associados em Ribeirão Preto, fornecimento de energia elétrica, por exemplo, segue em processo de normalização nas cidades mais impactadas. Ribeirão Preto, até que a situação começa a entrar no eixo. Nesse momento, a atualização da Defesa Civil é de que imóveis, regiões sem energia elétrica, representam 0,34% da cidade. Porém, Guariba tem 22% da cidade ainda sem luz, Dumont tem 2,18%, Taquaritinga 1,5%. Guariba é onde está a maior parte do problema agora, é onde estão concentradas também as equipes da CPFL, responsável pelo abastecimento de energia elétrica para a região de Ribeirão Preto, que durante todo o final de semana teve trabalhos de equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e um balanço que mostra o tamanho do estrago associado a microexplosões, assim como Campinas já teve alguns anos atrás. Dessa vez foi em Ribeirão Preto que o bicho pegou, Nath Luquezzi. O temporal com ventos de até 122 km por hora que atingiu a região de Ribeirão Preto na última sexta-feira, dia 24 de julho, deixou um rastro de destruição em pelo menos
9 cidades. A força dos ventos destruiu estruturas de empresas, derrubou árvores, destelhou casas e causou a interrupção total de energias em cidades como Guariba e Taquaritinga. Em Ribeirão Preto, um homem de 75 anos morreu ao ter a casa atingida pela estrutura de um galpão vizinho que desabou. Segundo a Defesa Civil, a tempestade durou cerca de 30 minutos e deixou desabrigados. Quem traz mais detalhes do assunto é a repórter Ximene Osório. O Exército ajudou no trabalho de recolher resíduos deixados pelo temporal. A Defesa Civil Estadual e Municipal também reforça as ações de apoio à reconstrução da cidade. As equipes trabalham no levantamento dos danos e recuperação dos serviços essenciais. O trabalho inicial foi voltado ao resgate de pessoas e ao atendimento das famílias atingidas. Mais de 1.300 ficaram desalojadas. Trouxemos já equipamentos, muitos kits de ajuda humanitária, como colchões, cesta básica, kit de higiene para casas que foram afetadas também. E já distribuímos ontem à noite aqui na comunidade aqui em Ribeirão Preto e também em municípios aqui do entorno que também foram afetados. Fornecimento de energia elétrica foi um dos principais impactos do temporal da última sexta-feira. 34 torres de transmissão foram derrubadas e cerca de 250 postes ficaram danificados. Segundo a empresa responsável, o trabalho de restabelecimento de 100% da energia deve se estender por todo o fim de semana. Serviços de telefonia e internet também foram prejudicados. A prefeitura decretou emergência para agilizar os pedidos de ajuda. 8 hospitais precisaram transferir pacientes para outras cidades após danos causados pelo temporal. Forros cederam e a água invadiu consultórios. Foram cerca de 30 minutos de chuva e ventos fortes na última sexta-feira. O temporal alagou ruas e avenidas. A ventania derrubou árvores, destelhou casas e causou a interrupção de energia na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A chegada de uma frente fria encontrou uma massa de ar quente. O contraste entre as temperaturas causou uma sequência de microexplosões e favoreceu a formação do temporal e dos ventos intensos. Um homem de 75 anos morreu enquanto dormia, após ser atingido pela estrutura de um galpão que caiu na casa onde ele estava. Um pórtico foi arrancado pela força do vento. O teto de uma academia também cedeu durante o temporal e 5 pessoas ficaram feridas. São 10 horas da manhã, 33 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes ainda hoje vai trazer o fim de semana político, com Campinas sendo a sede do evento do PT para o lançamento de Fernando Haddad, candidato a governador do estado, e também com a presença do presidente Lula. Também vamos repercutir o evento no estádio do Pacaembu, em São Paulo, que confirmou Flávio Bolsonaro candidato à presidência pelo PL. Mas antes, na volta do intervalo do nosso Manhã Bandeirantes, a gente vai trazer informações sobre uma doença que tem avanços no serviço de dermatologia, considerada uma nova era para o tratamento. Eu estou falando do vitiligo, que afeta aproximadamente 1 milhão de pessoas no Brasil. Esses e outros assuntos na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A partir de hoje, segunda-feira, Campinas realiza a Semana do Motociclista, com a programação especial voltada à segurança no trânsito. Durante a semana serão realizadas blitz educativas, workshops de pilotagem segura e até simulações de acidente. Tudo para conscientizar motociclistas e motoristas sobre a importância de um trânsito mais seguro. Hoje, a blitz educativa acontece na rodovia Lix da Cunha, próximo à estação do BRT Anhanguera, no período da manhã. Na Blitz, os motociclistas receberão antena corta-pipa, spray para limpeza de viseira e adesivo refletivo para capacete. Vale lembrar que a programação é gratuita e reúne especialistas, agentes de trânsito e representantes de entidades ligadas ao motociclismo. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. Aproveitando o assunto sobre o Band Não Se Cala, nessa semana ainda nós vamos trazer um bate-papo, uma conversa que a Nath Luquezzi teve com a jornalista apresentadora Adriana Araújo no programa Band Mulher. Nós vamos trazer também ao longo dessa semana alguns trechos aqui para você no Manhã Bandeirantes. Mas antes de mais nada, Nath Luquezzi, sua sensação de ter como convidada no Band Mulher na última sexta-feira a embaixadora da campanha voltada à orientação, ao alerta, à percepção de uma sociedade que ainda é extremamente violenta contra as mulheres e a importância do Grupo Bandeirantes abrir esse debate em nível nacional, em nível regional e num programa em que você não fala apenas com mulheres, mas que boa parte do seu público do Band Mulher, claro, que se sente também representada numa conversa como essa, né, Nath? Sim, foi bem. Inclusive, nas redes sociais, né? Depois o pessoal da Band publicou, eu também publiquei, e muitas mulheres vieram através das mensagens. Acredito que no próprio WhatsApp também, né? A gente chamou o WhatsApp ali no meio da conversa. Muitas mulheres também comentaram a importância de falar sobre o assunto, que muitas das vezes isso não é tema de debate nas mesas. E eu acho que quanto mais a gente falar e tirar isso como um tabu, né? Trazer isso para as mesas, trazer isso para a realidade, pro dia a dia, é uma ferida, né? Mas a gente, assim como a Adriana mesmo mencionou, a gente tem que cutucar essa ferida até a gente conseguir achar um meio de nos livrar de tudo isso. Então, foi muito especial, foi muito importante ter a Adriana com a gente na sexta-feira e acredito que, como eu disse para ela também na sexta-feira, espero que quando ela voltar numa próxima vez seja para um assunto leve e pra gente falar sobre os avanços no tema. Violência contra a mulher será tema hoje também na Câmara dos Vereadores em Campinas. Não por uma nova proposta de lei, não por ferramentas para proteger a mulher, não pela urgência da educação dentro da sala de aula, mas por um caso aberto na polícia contra um parlamentar que resulta num pedido de abertura de comissão processante, mais um. Dessa vez, tendo como alvo o vereador Arnaldo Salvetti, do MDB. A vereadora e pré-candidata a deputada federal pelo PT, Guida Calisto, protocolou um pedido de abertura de comissão processante contra Arnaldo Salvetti, após ter acesso a um processo judicial que corre desde o ano passado em segredo de justiça, de acusações de violência do parlamentar contra uma mulher. Caso seja instaurado, a gente sabe, o procedimento pode levar à cassação do parlamentar, tem o sorteio que acontece na casa, tem tudo aquilo que o campineiro já está se acostumando, porque pelo menos a cada 2 meses tem uma comissão processante sendo pedida na Câmara Municipal, agora com esse caso que vem de junho do ano passado. Na época, uma mulher afirmou à Polícia Militar que mantinha um relacionamento extraconjugal com o vereador Arnaldo Salvetti, do MDB, e que havia procurado o vereador para discutir o futuro da relação. Um boletim de ocorrência foi aberto e, naquele momento, a vítima relatou que houve uma discussão, ela teria sido contida fisicamente por uma funcionária do parlamentar e, na sequência, levado um soco. A mulher pediu atendimento médico, mas não prestou depoimento formal naquela ocasião. A investigação passou a cargo da primeira Delegacia de Defesa da Mulher em Campinas. O inquérito foi concluído, encaminhado ao Poder Judiciário, porém está em sigilo de justiça.
Por conta desse segredo, não dá para saber se ele foi condenado ou se ele foi inocentado. O pedido apresentado pela vereadora Guida Calisto se baseia, segundo a própria parlamentar, em informações que iriam além do boletim de ocorrência. Guida Calisto afirma ter recebido a mulher apontada como vítima e acessado documentos relacionados ao processo judicial. Ela publicou um vídeo em que ela não detalha quais seriam as provas nem a conduta diretamente do vereador Arnaldo Salvetti, mas sustenta que esse material apresenta elementos graves e suficientes para que o Legislativo abra uma investigação contra o político. Ela diz em um trecho do vídeo que ela fez esse pedido porque a Câmara Municipal tem que rechaçar qualquer tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Então, nesse sentido, foi feito o pedido de abertura da comissão processante e pede no vídeo a vereadora Guida Calisto que a casa possa acolher, investigar, apurar esse caso e que a gente possa combater de vez qualquer violência contra as mulheres. Por lei, obrigatoriamente, o requerimento deve passar pela análise jurídica da Procuradoria da Casa e colocado em votação na primeira sessão parlamentar depois do pedido. Você pensa, bom, segunda-feira é dia de sessão da Câmara, os vereadores estão em recesso. Isso só vai, portanto, vir à prática no dia 3 de agosto. O recesso termina, portanto, na semana que vem. E, obrigatoriamente, esse tem que ser o primeiro assunto da pauta do dia. Se a maioria dos vereadores aprovar a abertura da comissão processante, aí vai ser feito um sorteio e aí vai ser aquele caminho para que 3 vereadores façam parte da comissão processante. O vereador Arnaldo Salvetti, do MDB, não se manifestou publicamente sobre o pedido. Nós ainda não conseguimos contato com a assessoria do vereador, mas o espaço está aberto para ele trazer a defesa, que também certamente vai ser feita em plenário no dia em que o caso for a abertura da comissão processante. Tem uma semana aí para os vereadores se inteirarem sobre o assunto, para não dizerem segunda-feira que vem que foram pegos de surpresa. Pela votação de abertura ou pelo arquivamento do pedido, os vereadores até segunda-feira que vem têm obrigação de estarem por dentro desse assunto. Não pode ser argumento segunda-feira, não, foi uma surpresa para todo mundo, ninguém imaginava isso. Trabalhem, porque o recesso parlamentar significa que não tem sessões, mas não significa que você não pode parlamentar, vereador, na sua casa, pegar os documentos, buscar contato com a vereadora Guida Calisto para entender até onde vai a denúncia, buscar contato com o vereador Arnaldo Salvetti e fazer o seu trabalho pelo qual você é pago pelo contribuinte aqui da cidade de Campinas. Vamos aguardar segunda-feira que vem qual vai ser o desfecho dessa história ou o pontapé inicial para uma investigação que possa estar apenas no início. São 10 horas da manhã, 44 minutos. Nós vamos trazer agora informações sobre uma situação que acontece com aproximadamente 1 milhão de pessoas no Brasil. O vitiligo é uma condição crônica caracterizada pela perda da pigmentação da pele. Os dados são da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Embora a causa exata ainda seja um objeto de estudos, o cenário terapêutico vive um momento considerado otimista. É a chegada de novos medicamentos quem provoca esse otimismo, prometendo um controle mais eficaz e a repigmentação das áreas afetadas. Sobre esse assunto, na linha conosco, como especialista para conversar com o ouvinte do Manhã Bandeirantes, está o Dr. Gustavo Novaes, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Gustavo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Olá, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, é um assunto de extrema importância e a gente está vivendo aí um momento bem interessante de mudança nos tratamentos aí do vitiligo. Quais são esses medicamentos e qual o caminho para que ele entre em prática? Ainda há estudos a serem praticados. O que já foi possível observar desse avanço da ciência em relação ao vitiligo, doutor? Legal, bom, vamos lá. Eu acho legal também a gente definir um pouco, primeiro,
O que é o vitiligo, né? Então, o vitiligo é uma doença autoimune, tá? Isso aí já é bem estabelecido e bem conhecido. Então, o próprio sistema imunológico dos pacientes atacam as células que dão pigmentação para a pele, né? Então, por isso o desenvolvimento dessas manchas brancas. E essas manchas brancas, apesar de ser uma doença que não gera uma questão assim, né, mais impacto mais importante para a saúde física, gera, porém, uma questão aí para a parte emocional, né, é importante, tem um impacto muito importante do ponto de vista psicológico para esses pacientes que sofrem um estigma aí com a doença por causa das manchas, certo? Ela não é contagiosa e isso é uma coisa muito importante aí da gente pontuar. A gente já tem disponível diversos tratamentos tradicionais, né? Então, vou dar exemplo aqui com pomadas à base de corticoide, né? Pomadas com imunomoduladores, que vão reduzir esse ataque das células contra o pigmento da pele. A fototerapia também é um tratamento já tradicional. O que está acontecendo é que estão surgindo medicações novas, tá? Tem um nome um pouco diferente, são inibidores da JAK, que é um mecanismo chamado Januskinase, né? Que ele atua, essa estrutura, ela atua como um mensageiro, levando o processo inflamatório que vai causar as manchas. Quando a gente inibe esse mecanismo, você inibe exatamente o processo que causa as manchas brancas na pele. Então, é um tratamento de extrema precisão, tá? Porém, como você perguntou, né, em que fase que a gente está? Então, são necessários ainda liberação de órgãos regulatórios. Aqui no Brasil ainda não está liberado para uso, mas a gente tem um cenário muito positivo, na minha opinião, né? Não significa a cura da doença, não é isso, mas é mais uma opção de tratamento que vem prometendo aí resultados bem interessantes. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Gustavo Novaes, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, doutor. Quando a gente fala em novos tratamentos para vitiligo, quando a gente fala sobre a doença, a gente consegue usar o termo cura? Perfeito, Nath. Isso é importante, então deixar bem pontuado, não se trata da cura do vitiligo, né? O vitiligo é uma doença crônica, tá? E o que a gente está vendo, na minha opinião, é um desenvolvimento de uma nova linha terapêutica, né? Isso é uma coisa que, poxa, é uma oportunidade muito grande de estudo, de desenvolvimento da ciência, para que a gente tenha novas oportunidades, novas opções de tratamento, com, de repente, pacientes que não estavam respondendo às outras terapias, ter a oportunidade de usar um novo medicamento, tá? A resposta parece ser bem interessante nos estudos iniciais, mas não se trata da cura, tá? É mais uma forma de tratar o vitiligo que vem se mostrando aí eficiente em vários casos. Doutor, existem algumas doenças que muitas vezes têm características parecidas com as manchas brancas na pele, com a perda da pigmentação. Como a gente pode diferenciar aquela mancha na pele de uma diferença, por exemplo, do vitiligo para um caso de melasma, para um caso de psoríase, e em que momento a gente pode começar a ficar preocupado com o que aparece no nosso corpo? Perfeito. O vitiligo ele tem uma característica, né, de não gerar normalmente descamação ou manchas avermelhadas, então são manchas bem brancas, né, bem brancas mesmo e sem outras alterações de relevo normalmente, tá? Mas é claro, tem várias condições dermatológicas aí que podem desenvolver manchas semelhantes e dar dúvidas. Então, o diagnóstico do vitiligo, ele realmente precisa ser feito pelo dermatologista. Então, se você perceber lesões, manchas na sua pele, é bastante importante que não tente fazer aí um autodiagnóstico, né? Ou um tratamento, de repente, recomendado por um amigo. Então, é importante passar no médico dermatologista para que seja feito o diagnóstico adequado. De repente, pode ser uma micose, né? O melasma que você citou, ele já causa manchas escuras, né? Então, um pouco diferente. Mas a gente tem outras situações de manchas brancas que podem sugerir ou confundir com o vitiligo, mas de repente não é. Então, o diagnóstico é a primeira etapa do processo. Ter certeza do que você tem. Aí a gente vai definir tratamentos na sequência.
Doutor, existem muitos mitos acerca desse tema e um deles é que o vitiligo ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Isso é mito ou verdade? As manchas brancas do vitiligo, elas não têm a proteção que o restante da pele tem da melanina, que ajuda a proteger contra a radiação ultravioleta. Tá? Então a gente pode dizer que nos locais do vitiligo, se você ficar tomando sol ali na região sem o filtro solar, digamos que aquela região ela é um pouco mais suscetível sim a câncer de pele, tá? Mas não câncer em geral no corpo, isso não. Seria mais, na verdade, uma proteção da área esbranquiçada do vitiligo, das manchas do vitiligo, para que não aumente o risco de lesões cancerígenas naquela região. Doutora, minha geração cresceu nos anos 90, cresceu associando diretamente a imagem da doença do vitiligo ao megastar Michael Jackson. De um tempo para cá, a gente vê um trabalho sendo feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, por especialistas como o senhor, para orientar, explicar, trazer informação a respeito do vitiligo. Mas ainda há muito preconceito na nossa sociedade. Quais são os mais comuns, aqueles que, de repente, a pessoa diagnosticada com o vitiligo, ela mesmo carrega como preconceito e que, muitas vezes, os especialistas, numa primeira consulta, num primeiro tratamento, precisam orientar para calma. Deixa eu te explicar direito aquilo que o imaginário popular talvez não tenha permitido que você entendesse sobre o vitiligo. Eu acho que, como você pontuou bem, hoje em dia, eu acho que a gente tem conseguido levar o conhecimento da doença, né, cada vez mais para a população. Porque, sim, existem muitos mitos, né, e preconceito mesmo dos pacientes que têm vitiligo. Então, primeiro, não é uma doença contagiosa. Então, isso é uma coisa que a gente vem conseguindo desconstruir, né? Essa é uma informação muito importante, tá? Então, os pacientes com vitiligo, eles podem realizar suas atividades habituais normalmente, sem nenhuma questão de transmissão, e também não gera uma doença interna, né? Não tem nada disso. A questão aí é um impacto realmente na autoestima do paciente, é um impacto psicológico, né? E esse estigma que a doença traz afeta muito realmente a qualidade de vida do paciente por uma questão realmente de autoestima. Então, esses tratamentos, eles visam muito o controle da doença para melhorar essa questão da autoestima. Agora, você imagina, às vezes, o vitiligo pode até mesmo aparecer em crianças. E isso pode gerar um impacto para um adolescente, por exemplo, né? Até mesmo de bullying na escola, né? Que pode ser bastante importante. Doutor, existe alguma correlação do vitiligo por ser uma doença autoimune com outras doenças autoimunes? Esse sujeito está sucinto a desenvolver outras doenças autoimunes ou isso não tem nada a ver? Sim, Nath, existe um risco maior. Uma vez que o paciente tem uma doença autoimune, então a gente tem que investigar sempre que é feito o diagnóstico de vitiligo, se ele não tem anticorpos também autoimunes, por exemplo, para a tireoide, né? E fazer alguns exames de provas reumatológicas. Então, sim, a gente precisa fazer essa investigação, mas a maioria dos pacientes com vitiligo não tem outras doenças autoimunes, tá? A maioria não tem. Doutor Gustavo, para a gente finalizar, para quem estiver nos acompanhando, de repente estiver com alguma dúvida em relação a ter ou não o vitiligo, a buscar uma orientação especializada, qual o primeiro passo, qual o primeiro caminho, a quem procurar no surgimento de algumas manchas brancas pela pele? Perfeito. A minha recomendação é que, caso você apresente ou alguém na família apresente manchas esbranquiçadas na pele, né, que seja a primeira medida realmente uma consulta com um médico dermatologista de sua confiança, para que seja feito o diagnóstico apropriado, tá? E para excluir outras condições, né, outras doenças que podem se confundir com o vitiligo, né? E aí sim, estabelecendo o diagnóstico da causa do problema, né, e supondo que seja o vitiligo, não se desesperar, tá? A gente tem várias opções de tratamento já aprovadas e regulamentadas para uso,
E a gente tem sim uma perspectiva dos inibidores da JAK vindo aí, vários países já aprovaram o uso, questão de tempo a gente tem disponível aqui no Brasil também, vai ser mais uma opção. É o que a Nath falou, não significa a cura da doença, mas a gente tem mais uma opção terapêutica bastante interessante surgindo aí no futuro. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Novaes, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a quem agradecemos muito, doutor, pelas informações, pelas orientações, pela atualização sobre o cenário do vitiligo no Brasil e no mundo e permanecendo com o espaço sempre aberto para novas informações e sempre trazendo atualizações de algo tão importante na nossa sociedade. Um grande abraço para você, uma ótima semana, bom trabalho, senhor e toda a sua equipe, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Um abraço, um bom dia. 10h56, um rápido intervalo. Na volta, o fim de semana das convenções partidárias, inclusive aqui em Campinas, com a presença do presidente Lula e na capital paulista, a confirmação de Flávio Bolsonaro como nome do PL à presidência da República. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os professores que gostam de aventura têm um motivo especial para aproveitar as férias escolares. O Hopi Hari em Vinhedo está oferecendo entrada gratuita para profissionais da educação até o dia 2 de agosto, próximo final de semana. Para garantir o benefício, é necessário apresentar o documento que comprove o exercício da profissão, além de um documento oficial com foto. A ação faz parte da programação especial de férias do parque, que conta com diversões e atrações para toda a família, como montanha-russa, brinquedos radicais, áreas infantis, espetáculos e personagens. Para quem ainda não conhece, o Hopi Hari é um dos maiores parques temáticos da América Latina e recebe milhares de visitantes todos os anos. Se você é professor, vale a pena conferir as regras da promoção e aproveitar essa oportunidade para curtir o dia de diversão com a família e com os amigos. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 59 minutos, 10h59. Antes da gente entrar nos assuntos políticos, inclusive passando aqui pela cidade de Campinas, Nath Luquez, tem uma novidade em relação à venda de um produto destinado para a defesa pessoal, que agora vai ter uma facilitação para as mulheres. Explica direitinho o que está acontecendo com o spray de pimenta.
Então, desde sexta-feira entrou em vigor a lei federal que autoriza a venda e o porte de aerosóis de extratos vegetais, como, por exemplo, o spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos no país. Publicada no Diário Oficial da União, a norma regulamenta agora o uso do equipamento como uma medida de defesa pessoal para combater a violência de gênero e tentativas de agressões. Então, pela nova regra, o produto pode ser adquirido exclusivamente por mulheres e em frascos de até 50 ml. Os sprays precisam respeitar todas as exigências da Anvisa, não podendo conter substâncias letais ou que provoquem danos permanentes à saúde. Existem algumas regras com requisitos, documentações. Você precisa ter o seu documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência fixa e uma autodeclaração confirmando a inexistência de condenações por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça. Todos os estabelecimentos comerciais serão obrigados a criar um cadastro com os dados da compradora e manter assim o registro armazenado no sistema por até 5 anos. A medida visa então garantir a rastreabilidade do produto e evitar o uso indevido. Além da emissão da nota fiscal, o comércio também deverá orientar as clientes sobre o manuseio correto do equipamento. Mulheres que possuem medidas protetivas de urgência vigentes terão direito a receber esse spray gratuitamente pelo poder público. A legislação também prevê a criação de um programa nacional de capacitação em defesa pessoal focado no uso correto de instrumentos de menor porte ofensivo. Especialistas em segurança orientam que o equipamento deve ser utilizado em situações específicas de ameaça ou quando houver possibilidade real de fuga da vítima. 11h01. Final de semana marcado por convenções partidárias e uma delas aqui na cidade de Campinas, no lançamento da candidatura de Fernando Haddad. Então, o ministro da Fazenda do governo Lula e que agora será candidato a governador do estado, assim como aconteceu na eleição passada, a eleição de 2022, tendo a mesma disputa com o governador Tarcísio de Freitas. A convenção aconteceu na Arena Concórdia, no Clube Concórdia aqui em Campinas, e foi definida a chapa majoritária para o governo do estado, tendo Fernando Haddad candidato a governador, Márcio França, candidato a vice-governador. Ele que foi o segundo colocado, derrotado nas eleições para senador da República em 2022. E agora será o nome que estava sendo lançado também como um possível pré-candidato ao Senado, mas vai ser o vice na chapa de Fernando Haddad. Durante o governo Lula, ele começa como ministro dos Portos e Aeroportos e encerra sua participação nesses 4 anos como ministro do empreendedorismo da micro e pequena empresa aqui do país. É do PSB, então é uma junção de chapas entre PT e PSB. A Laís Peçanha, que todas as tardes é sua companhia no Acontece 13h, foi cobrir o evento, foi acompanhar de perto a presença do presidente Lula, das pré-candidatas ao Senado e traz um resumo de tudo que foi falado no Clube Concórdia no último sábado. A convenção estadual do Partido dos Trabalhadores foi realizada num ginásio esportivo em Campinas. Além de Fernando Haddad, participaram o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, as candidatas ao Senado, Marina Silva e Simone Tebet, e o presidente do PT, Edinho Silva. O ex-ministro Márcio França foi lançado como vice-governador na chapa de Haddad. Durante o discurso, Fernando Haddad fez críticas à gestão atual do governador Tarcísio de Freitas e falou sobre a confiança nas urnas eletrônicas. O que nós estamos disputando? Disputando o que com o Tarcísio? Dar uma medalha para o Milei, que tem 30% de aprovação e está dando carne de burro para a população da Argentina comer? O que nós estamos disputando? A qualidade da urna eletrônica brasileira, que é invejada no mundo inteiro. E esses caras estão até hoje falando da urna eletrônica, que deu a vitória para o Bolsonaro em 2018, que deu a vitória para o Tarcísio em 2022. Vem falar de uma proeza do Brasil que é ser invejado na cultura digital, seja na urna eletrônica, seja nos serviços bancários. Tudo no Brasil. O Brasil abraça o mundo digital porque ele quer se modernizar.
E esses caras querem voltar para a idade da pedra. O presidente do Partido dos Trabalhadores citou o tarifaço de Trump. Nós não queremos um governador que, quando o Trump taxa o nosso Estado, taxa as nossas indústrias, o governador veste bonezinho do Trump, se esconde debaixo da mesa, se esconde debaixo da cama, porque não tem coragem para defender o Estado de São Paulo. Já o presidente Lula criticou o uso da inteligência artificial pela campanha de seus adversários e defendeu a soberania nacional nas eleições contra interferências externas. Talvez seja a primeira eleição no Brasil em que os adversários, por não ter tamanho, por não ter biografia, por não ter proposta, vão fazer uso da inteligência artificial para tentar ludibriar a boa-fé do povo de São Paulo. Os nossos adversários vão trabalhar muito nas redes digitais com inteligência artificial para inventar coisas que eles não fizeram, que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Na última semana, as pesquisas que foram feitas sobre intenções de voto aqui no estado de São Paulo mostram uma vantagem do governador Tarcísio de Freitas em relação a Fernando Haddad e um caminho em que basicamente apenas os dois serão candidatos. No último mês, nesse mês de julho agora, Kim Kataguiri do Missão desistiu da sua candidatura, Paulo Serra do PSDB também desistiu da sua candidatura e hoje o teste dos candidatos nas pesquisas de intenção colocam como nomes Tarcísio de Freitas, do Republicanos, atual governador, Fernando Haddad, do PT, Carlos Machado, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, Vera Lúcia, do PSTU e Vivian Mendes, da Unidade Popular. Nós vamos, a partir de hoje, toda segunda-feira, ter o prazer dele estar de volta aqui a esse espaço do Manhã Bandeirantes, o eterno Manhã Bandeirantes, Tiago Prudente, que acompanha de perto a movimentação política, tem nas coberturas diárias contato com o pessoal do ambiente político e eu começo desejando um bom dia para você, sempre bom ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Tiago Prudente, como é que você tá, meu amigo? Bom dia, Heitor, tá me ouvindo bem aí? Porque eu tô circulando aqui pelas ruas de São Paulo. Sim, estamos ouvindo bem o Tiago Prudente e é justamente nas ruas de São Paulo, meu caro Tiago, que o governo do PT parece focar boa parte da sua campanha para 2026. Não necessariamente para garantir Fernando Haddad como governador, porque o PT sabe a dificuldade de fazer um governador aqui no estado, mas para ter um palanque político em que Lula consiga votos suficientes para, quem sabe, uma vitória em primeiro turno ou pelo menos se estabilizar nessa liderança. Você vê o cenário mais ou menos como esse? A presença de Lula em Campinas reforça essa intenção de que, mais do que ganhar com Haddad, é ter espaço para Lula defender seu governo por aqui? Olha, Heitor, bom dia novamente para você e para os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Agora falando, é um prazer estar de volta aqui, poder conversar um pouquinho sobre esse cenário político. Acho que você faz a leitura perfeita desse momento. Quem acredita que Fernando Haddad tem alguma chance de ser governador do estado está vivendo no mundo paralelo. Porque as pesquisas apontam que essa chance é pequena para não dizer nula. É claro que eleição não se ganha de véspera, é preciso ver a corrida eleitoral acontecer. Mas pelos resultados dos últimos anos, pelos resultados que o interior aponta, principalmente para candidatos ligados ao PT, não há nenhuma dúvida de que existe uma grande resistência ao Partido dos Trabalhadores no interior de São Paulo. E essa convenção acontecer em Campinas não é por acaso, é uma tentativa aí de focar a campanha
mais de Lula do que de Fernando Haddad no interior, para tentar quebrar um pouco essa resistência. Porque qual que é a estratégia, né, Heitor? Se a gente for olhar o cenário, é evitar que Lula perca no estado de São Paulo por uma distância muito grande. É isso. Foi essa estratégia utilizada em 2022, na eleição, então, com o Jair Bolsonaro, e a mesma estratégia utilizada agora. Porque quando a gente olha para o cenário da capital e da região metropolitana da capital, Lula geralmente vence ou há um empate muito próximo ali, mas geralmente Lula está na frente quando a gente faz essa colocação. Então, é tentar romper essa barreira do interior de São Paulo, que eu ainda acho muito difícil. Mas, para os petistas mais, não sei nem utilizar o nome, me ajuda aí, Heitor, para os petistas mais animados. Otimistas. Otimistas. Otimismo é uma palavra forte, né? É essa a ideia. Talvez, para senador, com Marina Silva e Simone Tebet, o PT possa surpreender aí, essa aliança possa surpreender com a eleição de uma das duas, e aí aquelas duas vagas que a gente dava claramente para a direita, pode ficar aí com a esquerda, centro-esquerda brasileira, Heitor. Olha, se nós pegarmos, por exemplo, em 2018, a diferença de Jair Bolsonaro para Fernando Haddad, candidato do PT, foi gigantesca no primeiro turno. Jair Bolsonaro teve 53% dos votos válidos contra 16,42% dos votos válidos de Fernando Haddad. Em 2022, com a diminuição da diferença, mesmo Bolsonaro vencendo no estado de São Paulo, esses votos a mais para o candidato hoje presidente Lula fizeram no bolo nacional com que Lula ganhasse naquela margem apertada que a gente viu na eleição majoritária. No caso da capital paulista, está muito claro qual vai ser o caminho de ataque ao governador Tarcísio de Freitas. Um ataque voltado à privatização da Sabesp e a privatização das linhas de metrô e de trem por parte da CPTM, que são situações que o paulistano vive no dia a dia. No caso do interior de São Paulo, o cenário que me parece que está acontecendo é de Fernando Haddad mostrando que verbas que Tarcísio recebeu do governo do estado fazem parte das obras que ele está apresentando como sendo o grande motivo para a candidatura à reeleição. Ou seja, defender o governo de o filho? Oi? É de quem é o filho. Exato, o trem Intercidades é um caso desses, né, Tiago? Então o PT quer dizer, onde Tarcísio está mostrando para você que a obra é dele, tem dinheiro meu. E na capital paulista, acho que aí sim é tentar sentir a força que o governador realmente tem diante de duas privatizações que impactaram a vida do paulistano. Eu acho que essa é a leitura. Eu acho que a gente vai ter o voto... Se você não concordar, pode falar aí. Vai ter o voto Tarcísio Lula, tá? Eu acredito muito nisso, tá? Principalmente na capital e na região metropolitana da Grande São Paulo aqui, a gente vai ter o voto Tarcísio Lula. Não duvido disso. Eu acho que o Haddad vai ter um desempenho inferior ao Lula no estado. No interior, eu não acredito muito nessa questão. Mas o interior é isso. Quem que é o pai da criança? Quem que é o pai do trem Intercidades? É o governo do estado? É o governo federal? De outros projetos no interior, de estradas? De quem que é o pai? É só você dar uma olhada aí, quem está nas redes sociais, não sei se já cruzou, Heitor, aquelas propagandas pagas ainda dos partidos, não é campanha, mas é a pré-campanha, falando o que Lula fez pelo interior de São Paulo. Mas, sei lá se isso aí cola. Eu acho muito difícil, mas... tem gente que acha que sim, né? Bom, por outro lado, eu vou trazer reportagem em instantes aqui também no Manhã Bandeirantes, mas quero aproveitar a presença do Tiago Prudente sobre o evento que aconteceu num espaço anexo ao estádio do Pacaembu, onde antigamente era o tobogã do Pacaembu. Eles demoliram e construíram ali um espaço para shows, para eventos, e que foi alugado para o lançamento oficial da campanha de Flávio Bolsonaro, contando com a presença de figuras do próprio PL, com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, e de outras autoridades que apoiam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República. Tá muito claro, Tiago, que a campanha de Flávio Bolsonaro ela vai mexer com a emoção do seu eleitor, com o ódio ao PT, com a figura antipetista e com esse medo de mais 4 anos de um mandato do Partido dos Trabalhadores. Dentro da própria direita brasileira, há uma cobrança muito grande para que Flávio apresente propostas. Mas, pelo jeito, o caminho vai ser muito mais na emoção.
Ao que tudo aponta é isso. E esse tom já tem sido dado em vários eventos que eu já acompanhei do Flávio Bolsonaro. É esse tom mais emocional, né? De que é uma luta do bem contra o mal. E aí também tem muito aquela questão do apelo para o público evangélico, também o apelo para um público mais conservador e esse medo de mais 4 anos de Lula no poder. Mas mesmo com tudo isso, Heitor, a gente tem que pesar o seguinte: Flávio Bolsonaro não é o pai. Flávio Bolsonaro não tem o carisma do pai. Mas Bolsonaro não fala bem. Não interessa, gente. Quem acompanhou já Bolsonaro sabe que ele levanta a multidão quando ele está ali no comício. É diferente a presença de Jair Bolsonaro do que para o Flávio. Isso é um cenário que o Tiago Prudente está desenhando aqui também para o nosso Manhã Bandeirantes, e a gente tem mais detalhes sobre esse assunto, né, Nath? Sim, o senador Flávio Bolsonaro foi anunciado oficialmente, então, agora como candidato à presidência da República pelo PL. A repórter Olivia Freitas foi quem acompanhou tudo de perto o evento e traz mais detalhes agora na reportagem do Manhã Bandeirante. O evento em São Paulo reuniu políticos ligados majoritariamente ao PL, além de apoiadores. Flávio Bolsonaro foi o último a falar. Começou o discurso direcionado às mulheres. Eu estou aqui hoje, gente, para também honrar todas as mães desse Brasil. Mencionou diversas vezes o pai e sua forte conexão com a família e o bolsonarismo. Para todos vocês, eles não vão me intimidar, porque eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado. Mas aqui tem sangue de Bolsonaro. Fez críticas ao judiciário, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, também à esquerda e ao PT. Para tentar nos impedir de seguir o seu legado e livrar o Brasil das mãos sujas do Lula e do PT. O Brasil foi sequestrado e a gente vai libertar o nosso país desse cativeiro. Que nação sobrevive a um presidente que defende bandido? Que nação sobrevive a um governo que persegue o seu povo? Entre as propostas deixadas para a reta final do discurso, defendeu penas mais duras para os criminosos. E é com esse propósito que eu assumo hoje, diante de Deus e de todos vocês, minha nação brasileira, a missão de ser candidato a presidente da República do Brasil do futuro. Durante a fala de Flávio, foi exibido um vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu sou preso e calado por uma decisão justa e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz. 11h17. Tiago Prudente, duas questões. Primeiro, a IA de Jair Bolsonaro pode ter algum desdobramento além da tentativa de ter a imagem do presidente diante da impossibilidade dele estar preso? E outra questão, Javier Milei mais ajuda por ser uma liderança da direita, da extrema-direita, ou mais atrapalha por não conseguir passar aquela imagem que a campanha do PL quer de um moderado Flávio Bolsonaro, na sua opinião? Aí você me quebra, hein, Heitor, perguntando da IA, porque nem os advogados, os especialistas em direito eleitoral sabem responder essa pergunta. É um mundo muito novo, né? Tudo muito novo para a inteligência artificial. Exatamente. Olha, tem gente que vai dizer que vai dar problema porque está utilizando a imagem do ex-presidente que teoricamente não poderia participar da campanha. Outros vão fazer comparações com a campanha de Lula em 2018, em que ele tinha lá Fernando Haddad como seu fiel escudeiro, que depois assumiu a candidatura e que também Lula participava via cartas. Eu acho que é um debate que vai ter que ser feito até pelo uso da inteligência artificial. O TSE já baixou algumas
regras de inteligência artificial, e há uma discussão se isso feriria ou não essas regras. A gente está na pré-campanha ainda, a campanha oficial não começou, tem esse detalhe. Então, acho que é uma questão que vai precisar ser analisada e verificada, mas em caso de punição, no máximo aí que a campanha tomaria, eu acho que é uma multa, nada mais do que isso, porque se Bolsonaro fosse questionado, Heitor, foi você que escreveu o texto que estava lá, o Bolsonaro pode dizer para o Alexandre de Moraes que não foi ele, e pronto, acabou, que o PL fez por conta própria, concorda comigo? E aí como é que você vai imputar isso a Jair Messias Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar? A gente também tem que colocar isso, tem aquela questão de 2 pesos, 2 medidas, Lula também estava preso e participou da campanha de 2018, mas ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro foi condenado por outra questão, que é a questão de tentativa de um golpe de Estado, que também aí coloca outro peso na discussão, são várias vertentes. Quanto a Javier Milei, o Viva Libertar, não posso falar o resto aqui, né? Eu acho que, do ponto de vista do eleitor que é da base de Flávio Bolsonaro, fica feliz de ter a participação do Milei, mostra esse apoio dessa direita na América do Sul, que vem aí ganhando as eleições no último ano aqui no continente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação que afasta o eleitor mais moderado, Heitor, não sei a sua opinião, porque o eleitor moderado olha o Javier Milei xingando Deus e o mundo lá, mesmo que seja em espanhol e muita gente não entendeu, até mesmo na própria convenção, xingando o Alexandre de Moraes de, como é que é? Careca, lixo careca, uma coisa assim, né? Calvo, basura calva, uma coisa assim que ele falou, eu não me recordo exatamente. Ou atacando o presidente Lula, eu acho que afasta esse eleitor moderado. Se o Flávio Bolsonaro tenta se aproximar, principalmente do público feminino, que é onde ele tem mais dificuldade, e não é um achômetro, as pesquisas mostram isso, e também do público mais moderado, que são os dependentes que devem decidir a eleição, apostar no bolsonarismo raiz seria o melhor dos caminhos. Ele até disse que pode ser moderado durante a convenção, pode ser mais amigável, mas que ele tem sangue Bolsonaro nas veias. Talvez esse pode ser um tiro no pé. Primeiro de tudo, né, Heitor? A direita precisa se organizar, né? Se quer vencer o pleito, não vai dar com esse monte de candidato. Precisa se organizar, porque daqui a pouco vai ter bala voando entre eles. Porque acho difícil quem vota no Lula votar no Caiado. O Caiado tem que tirar voto de quem? De Flávio Bolsonaro. E só bater no Lula não vai ser suficiente para conseguir esses votos, e assim serve para Zema e Renan Santos, que já bate em Deus e o mundo, né? É o franco atirador da eleição, Renan Santos não tem nada a perder, Ronaldo Caiado começou a soltar um pouco mais o discurso de oposição a Flávio Bolsonaro, mostrando que ele é diferente, criticou nesse final de semana, dizendo que ele não depende de carta do papai, que ele tem vida própria. E Romeu Zema ainda Quem seria o papai? Quem seria o papai? Pai de Lula, que certamente não é, né? E Romeu Zema que tá nessa de não sabe se vai, se fica, não sabe se ataca, se defende, se coloca proposta, se entra na discussão. Eu ainda tô com o feeling de que, embora Romeu Zema nesse final de semana tenha anunciado que pretende trazer Joaquim Barbosa para ser seu vice, eu ainda acho que o Zema, no fundo, se pintar o convite para ser vice do Flávio Bolsonaro, ele aceita, viu, Thiago? Você acha que depois de tudo ali... Porque assim, lembra quando saiu aquela questão do Banco Master, que o Flávio apareceu naquele áudio? O Zema foi pra cima do Flávio. Por um dia, naquele momento, exatamente, nem esperou nem o defunto esfriar, como dizem o ditado, né? Ele já partiu pro ataque e depois o Flávio disse que seria impossível tê-lo como vice. Mas... como o Romeu Zema sempre nos surpreende, eu não duvidaria. Mas eu acho que... olha eu caindo tudo aqui. Mas eu acho que o Flávio vai apostar numa vice-mulher, Heitor, porque seria o caminho mais ideal nesse momento para tentar se aproximar desse público feminino. E aí aparecem algumas apostas, como a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, se eu não estou enganado do nome dela, corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. Só que tem um detalhe, ela é filiada ao Republicanos. E o Republicanos, assim como a União Brasil e o PP, que disse que vão ficar neutro, não sei não se vai querer apoiar o Flávio Bolsonaro ou vão optar pela neutralidade. Se optar pela neutralidade, não tem como ser vice na chapa, né? Nome de Júlia Zanata, deputada de Santa Catarina pelo próprio PL, também é ventilado como vice de Flávio Bolsonaro, e aí é abrir mão completamente de qualquer discurso moderado, é assumir que a chapa é tiro, porrada e bomba e falar para convertidos.
Tiago Prudente, sempre bom tê-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você segue com suas atividades aí para o Bora Brasil e para os demais telejornais de São Paulo. A gente segue aqui com o Manhã Bandeirantes. Segunda-feira voltamos com a nossa resenha para fazer um resumo desse movimentado cenário político brasileiro. Combinado? Combinado, Heitor, um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. E a detalhe, tá, gente? Sejam bonzinhos comigo, tá? Nos comentários. Eu voltei hoje, então sejam bonzinhos, tá bom? Vou seguir aqui na minha pauta pro Jornal da Band. A gente se vê às 7h20 da noite no Jornal da Band. Tchau. Um abraço, Prudente. E para a gente fechar esse bloco, antes de trazermos a participação do nosso ouvinte, Nath Luquezzi, falávamos sobre a participação de Javier Milei no evento que aconteceu no estádio do Pacaembu, o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro pelo PL, e óbvio que o governo brasileiro não gostou da repercussão, inclusive com manifestações já de algumas autoridades. Sim, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou como ríspidas, grosseiras e inaceitáveis as declarações do presidente argentino Javier Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, feitas no sábado, dia 25, durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou, então, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência em Brasília. Em entrevista exibida pelo programa Fantástico da TV Globo, neste domingo, o chanceler afirmou que o governo brasileiro exige explicações de Buenos Aires sobre o comportamento de Milei em território nacional e considerou ainda o episódio extremamente grave. O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestou em apoio ao governo do Brasil, em especial ao presidente Lula, e criticou fortemente a postura do presidente da Argentina, Javier Milei. Ele disse pelas redes sociais, o governador de Buenos Aires, que a relação com o Brasil merece responsabilidade e não provocações. E disse que o presidente argentino Javier Milei não representa o sentimento do povo argentino. 11h26, um rápido intervalo, na volta às mensagens do nosso ouvinte. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. As mensagens dos nossos ouvintes, agradecendo aqui ao Edmilson. Ele escreve o seguinte, olha que legal a mensagem do Edmilson. Bom dia, amigos. Lembra do nosso comentário sexta-feira a respeito do retorno do tapetão? Pois é, a concessionária resolveu agora, a partir de hoje, que o trecho vai ser bloqueado para obras a fim de evitar novas ocorrências. Será que eles estão ouvindo o programa também? Ah, muito obrigado, viu? Obrigado ao Edson Elias também, que trouxe a situação que ele vive por lá. O Edson tá falando aqui também da ANAC hoje. Edson, vamos fazer aquele combinado? Amanhã você manda mensagem que daí a gente entra nesse assunto também pra gente repercutir mais o que foi o relatório da ANAC em relação ao voo e Paz, antiga Passaredo. 11h28, o Paulo Neves escreve pra gente. Você acha que depois de tudo o Zema aceita serviço do Flávio? Heitor, pergunte para o Tiago Prudente se ele já era nascido quando Alckmin e Simone Tebet chamaram Lula de ladrão. Onde ambos estão hoje? Estão no governo. Um é candidato a vice-presidente novamente e a outra candidata ao Senado. Não tem nada definitivo na política e eu não descartaria essa chapa, viu? Não descartaria essa chapa Flávio e Romeu Zema, não. Mensagem de áudio dá tempo de uma naquele pique, meu caro Edson Freitas. Bom dia, Heitor. Bom dia. É o seguinte, pouca gente sabe, né? O brasileiro não acompanha bem política, não precisa nem falar, né? Vocês sabem disso. Mas o Tarcísio, isso não é eu que estou falando, isso aí foi publicado, ouvi ele falando até na televisão. Ele queria vender uma parte da fazenda Santa Elisa aqui em Campinas, acho que era a fazenda Santa Elisa, aqui perto da Bambini, né? Para empreendimento imobiliário. Né? Não sei como é que ficou isso daí, é completamente errado, né? Vender uma fazenda, uma parte da fazenda, porque ele disse que estava ali
é uma área que não servia para nada e ficava ali parado, então ele estava pensando em vender para construção de condomínio, não sei se é empresarial, residencial. O povo precisa ficar mais informado. Bom dia a todos. Muito obrigado. A mensagem do Maurício Dini. Isso foi levantado como discussão em outubro de 2024 e, por enquanto, o assunto morreu. Por enquanto. A mensagem aqui é agradecer a participação do Alexandro, querido ouvinte, morador do centro de Campinas. Agradecer ao Marco Bedin, torcedor Ponte Pretano, ansioso com a macaca aqui. Ponte Preta. Hoje tem jogo rolando, hein? Hoje tem bola rolando, mas hoje é Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Guarani, Inter de Limeira. E hoje, 1h30 da tarde, Nath Luquezzi, daqui a pouquinho, espera você na tela do Band Mulher. Sexta-feira um programaço, viu, Nath? Parabéns. Legal, todos obrigada. os dias o Band Mulher é o melhor programa da TV de Campinas. É bem divertido, né? E hoje quais são as atrações? Hoje a gente vai começar falando de leitura, vamos também falar sobre desejo da mulher depois dos 40 e também vamos te ensinar a usar a sua vela aromática aí para trazer mais aconchego na sua casa. Eu te espero então às 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber, direção geral do Rodolfo Neves. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram.